The Walking Dead, 11 temporadas de série, diversos personagens, alguns que ainda continuam vivos, mas vários outros que nos deixaram no meio do caminho. Qual personagem desses você ressuscitaria? Se tivesse a oportunidade de escolher alguns deles ali, desses que deixaram, que não tem como mais voltar nessas histórias, qual deles você voltaria pra história e por quê? Eu decidi trazer esse vídeo com a minha lista do que eu acho sobre isso, e se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo de The Walking Dead, mais especificamente sobre a série principal, pra gente poder falar sobre uma possibilidade remota. Não que vai acontecer nem nada, mas assim, coisa de fã mesmo, aqueles sonhos que a gente tem, toda aquela coisa. Mas claro, antes de começar isso aqui, quero falar demais com você que tem vontade de ter uma peça, um item exclusivo, colecionável de The Walking Dead. Sim, tá aparecendo aí na tela o Cold Python do Rick feito em resina, impresso em 3D, né? O material ali decorativo em tamanho real, que se não for o único, é um dos únicos que você vai conseguir achar com facilidade no Brasil e que sim, o canal aqui em parceria com o pessoal da Paradigma 3D, no dia 26 de fevereiro vai estar disponibilizando um drop com quantidades limitadas para você adquirir. E se você tiver interesse em participar desse drop, receber as informações antecipadas do lançamento, cola no link que tá embaixo na descrição e entra no grupo lá para você não ficar de fora. E seguinte, né, para uma série de 11 temporadas que ficou aí 12 anos passando, né, se tem uma coisa que é óbvio é que ia ter muitos personagens diferentes, vários e vários. Mas e assim, se numa possibilidade remota, a gente como fã tivesse a oportunidade de ressuscitar um personagem que morreu de The Walking Dead, qual seria? Justamente, eu quero começar a minha lista aqui com Carl Grimes, exatamente, o filho do Rick. E assim, eu não vou dizer todos, mas eu acredito que a maioria concorda comigo nesse vídeo, a maioria ressuscitaria. Se tivesse um token de poder ressuscitar, eu escolheria ele provavelmente, porque é algo óbvio que a gente sempre comenta aqui, foi a morte mais mal feita de The Walking Dead. Foi feito da forma errada, na hora errada, não adianta ficar remoendo também, já passou, mas assim, não tem como. Tudo bem que eu concordo também que na época que ele morreu, ele não estava sendo muito útil na série, mas ele seria muito útil pro futuro, e por isso eu traria ele de volta. Eu gostaria muito de ver ele com a Judith crescida igual ela tá hoje em dia, ele treinando a irmãzinha, ele tendo contato com o pai, ou até mesmo nesse sumiço do Rick, ele sendo uma das pessoas querendo voltar para poder encontrar o próprio pai, ou até mesmo dando a brecha pro Rick morrer e ele levar esse legado como é nos quadrinhos, porque seria uma forma satisfatória da franquia The Walking Dead acabar, de todo o universo. Então com certeza esse nome não pode estar fora dessa lista. Se pudesse, eu ressuscitaria esse personagem. Mas aí vambora, vamos seguir para outros nomes. Esse aqui, né, o próximo já pode ser um pouco polêmico para alguns, mas eu vou variando, né, no nível de importância aí. Eu quero falar de uma que eu traria com toda certeza, que é a Jessie. Sim, quem lembra da Jessie? Pois é, apareceu pela primeira vez na 5ª temporada de The Walking Dead, quando eles chegam em Alexandria, e acabou morrendo na 6ª temporada. E assim, como eu disse, essa aqui pode ser polêmica, porque eu nem sei se todo mundo vai concordar, mas na minha opinião, eu gostava muito da relação com o Rick, e na época eu torcia demais para que o Rick ficasse junto com ela. Tinha momentos que até dava a sensação de que ela seria a substituta da Andrea, né, pro plot dos quadrinhos, que pra quem não sabe, quando a Andrea morre na 3ª temporada, muita gente que acompanhava os quadrinhos ficou bugado, porque a Andrea dos quadrinhos fica viva, e ela que é a esposa do Rick no futuro e tudo mais, e aí o povo ficou sem saber. Apareceu a Jessie, dá uma esperança. Não que eu tô falando que eu prefiro ela do que a Michonne, né, na atualidade você colocar o Rick totalmente ligado a Michonne e introduzir ela de volta, não funcionaria. Nem precisaria dela estar junto com o Rick, mas pela justiça da personagem, né, é uma personagem que morre de uma forma que dá muita raiva, porque ela era a única pessoa boa que tipo, dava vontade de assistir de toda essa família dela. Porque o Sam, a criança enjoada, ridícula, o Ron, outro jovem revoltadinho que deu tiro no olho do Carl, todo mundo dava raiva e ela morreu por causa deles. Ela viveu uma vida sendo violentada pelo marido e outras coisas e morreu tentando proteger os filhos que não davam muito valor pra ela. Mas aí a gente segue agora pra um nome que eu acho que já é quase unanimidade de pessoas escolherem pra voltar e tudo mais. Se pudesse escolher, traria de volta. Esse nome aqui é um desperdício de personagem, morreu cedo na minha opinião, que é justamente o Jesus, né, que era o apelido dele, né, o nome mesmo era Paul Rovia, que era aquele cara de Hilltop que a gente sabe muito bem, que inclusive no vídeo que eu falei dos maiores desperdícios de The Walking Dead, eu comentei que a morte dele era necessária para essa introdução dos sussurradores, é muito legal, funciona bem, porque para os sussurradores chegarem com tudo, precisava matar uma pessoa importante para mostrar respeito, só que poderiam escolher outro personagem importante, né, porque o Jesus tinha muita coisa para gastar, e o principal é o que eles não
não fizeram com ele em temporadas anteriores, principalmente na guerra contra o Negan, que lá nos quadrinhos o cara chuta granada, pega o próprio bastão do Negan e bate contra ele, tem uns golpes de karatê sinistro, outras coisas, e na série o máximo que a gente vê é treta dele com o Morgan, treta dele com o próprio grupo. Então tinha muita coisa pra gente ver desse personagem, e na atualidade se eu pudesse, escolheria pra trazer ele de volta ali, pra ver ele trabalhando por Hilltop, porque também tem uma coisa que a gente não sabe, né, é quem é que tá liderando Hilltop agora nesse momento do universo de The Walking Dead. Tipo, em Dead City, o spin-off do Negan e da Maggie, a gente viu que aproximadamente 6 anos depois do final de The Walking Dead, que a Maggie tinha ido ficar em Hilltop, ela deixou a comunidade e passou a montar uma comunidade nos arredores de Nova York. Só que Hilltop tava sustentável ainda, então ela provavelmente deixou alguém liderando. E quem que foi? Pode ser um personagem desconhecido, pode ser que alguém de Alexandria foi lá e liderou, não dá pra saber, mas o Jesus lá ia ser alguém muito importante. Mas a gente segue com os nomes, vamos pro próximo. Eu quero falar de um agora que o pessoal gosta muito pelo saudosismo da conexão com uma outra série, mas que também em The Walking Dead ele era muito bom. Eu tô falando do Noah, ou Chris, pros mais íntimos, né, do Todo Mundo Odeia o Chris, é o mesmo ator, Tyler James Williams. Todo mundo gostava muito desse personagem. Quando ele apareceu, Todo Mundo Odeia o Chris estava no auge também, então o pessoal curtia muito ficar acompanhando, torcia pelo personagem e, além de tudo, entregou um personagem interessante, que tinha relacionamentos com os outros ali que a gente conhece, tinha uma história pesada do seu passado, ele voltando lá na comunidade onde a família dele tá viva e descobrindo que todo mundo tá morto, então, tipo, coisas muito tristes, mas tem uma morte completamente revoltante, né? Não que foi erro de roteiro, é justamente pra gerar essa raiva e tornar um personagem bem vilão pra história, né? No caso, tudo causado pelo próprio Nicholas, aquele babaca de Alexandria, a questão da porta giratória, dava pra todo mundo sair do local com tranquilidade, e causou a morte do Noah, que é inclusive muito agoniante de assistir. E sim, é um personagem que, sinceramente, eu não seria qual o papel dele na atualidade, mas ele tinha muito a crescer, muito a evoluir como sobrevivente, era um jovem ali. Obviamente que é um dos que é menos importante do que outros que eu vou falar. Por exemplo, o próximo aqui. Esse aqui é muito importante e tem controvérsias aí, né? Agora, próximo nome que eu ressuscitaria se pudesse, que eu vou falar, é o Glenn. Sim, eu creio que vários, né, que estavam assistindo esse vídeo estavam esperando eu falar esse nome, e é polêmico, porque quem acompanha aqui o canal sabe que eu sempre ressalto que a morte do Glenn, da 7ª temporada, foi algo bem feito. É o melhor episódio de The Walking Dead, aquela chegada do Negan, o impacto tem que ter mesmo, a série é de drama, então tem que botar personagem pra sofrer, tem que ser triste, pesado, traumatizante. Só que aqui, nesse vídeo, a gente tá falando de uma situação hipotética, em que você pode escolher um personagem pra ressuscitar. Se tivesse essa oportunidade de escolher, mesmo concordando pela qualidade da produção e tudo mais da morte dele na época, eu traria de volta pra ver como seria, né? Pela curiosidade de ver como é que seria essa relação de pai e filho, ver como é que seria o Glenn como pai, naqueles sonhos que o Rick tem ali, né? Que é pesado, é forte de assistir, e ver como seria ele lidando com os problemas da atualidade do universo de The Walking Dead, que são muito maiores, né? A última temporada ali, Commonwealth, e aí a gente tem CRM agora, com a série de Rick e Michonne, questão dos zumbis variantes muito mais loucos, e os super zumbis, com soro de zumbi lá, tudo muito mais difícil e sinistro, maior do que ele enfrentou nas temporadas que ele tava vivo, né? Que eram algumas gangues, alguns grupos armados, outras coisas assim. Então eu teria curiosidade de ver como é que ele faria isso, como é que seriam os planos que ele elaboraria pro Rick, pro Daryl ou pro grupo ali, e eu daria essa chance se pudesse ressuscitar esse personagem. E seguimos, porque aí eu tenho que falar de um nome que eu nem sei se todo mundo vai concordar, mas mais pela questão de família, e é muito parecido com a questão do Glenn, inclusive, pela curiosidade de ver como seria. E eu fui uma das pessoas que ficou um pouco triste, né, com essa morte na época. Eu tô falando da Lori, a mãe do Carl e mãe da Judith. Só de eu falar isso, você consegue ter um pouquinho da noção, né? A esposa original do Rick, de novo, entra naquele mesmo ponto também da Jessie. Não teria como, seria muito estranho, né? Você coloca o Rick, que tá num relacionamento consolidado hoje em dia com a Michonne, e a Lori voltar. Por isso que eu falei situação hipotética, isso nem existe, mas se pudesse voltar, eu gosto de pensar em como é que ela se aplicaria nos reencontros, como é que ela veria, né? A Judith crescidinha ali, levando esse legado do Rick, lutando pelo Rick. Se for parar pra pensar, a gente viu a Lori muito pouco nessa série. Eu sei, a época que ela morreu, boa parte tinha muita raiva dela, tem gente que até comemorou quando ela morreu, porque o desenvolvimento dela foi chato, mas ainda assim ela era essa figura de mãe, e que, por mais importante que seja, durou pouquinho. Início da 3ª temporada ali, acabou. A gente meio que só pode dizer que ela teve ação em 2 temporadas, porque nos primeiros episódios da 3ª ela já morre. Também tem que ser justo, eu considero outros dessa lista, né, tipo o Carl aí, o Glenn, até o Jesus também, bem mais importantes de trazer a vida do que ela. Mas como eu tô colocando 7 nomes nessa lista, esse aqui pode ser um deles. Eu sou uma pessoa que teria curiosidade de ver. E aí a gente segue com uma
né, que não é tão personagem assim, mas que justamente por isso, o nível de coisa interessante de se assistir, eu traria, porque quando ela apareceu a primeira vez foi esquisito, né, pra quem não assistiu nos quadrinhos e ficava assim, nossa, que louco. Não sei se você que assistiu captou ainda, mas eu tô falando da Shiva. Quem lembra da Shiva, a tigresa do Ezequiel, né, a pegada ali da 7ª temporada, total de conto de fadas, né, parecendo quando o Ezequiel foi introduzido com esse tigre, você ficava louco, assim, e assim, ela teve papéis importantes. Uma das poucas coisas incríveis do final da 7ª temporada é ela, né, chegando ali, salvando a galera, assustando o Negan, então era uma arma muito boa pro grupo. Assim, eu acho que mais pra frente, porque ela morreu por uma hordazinha de zumbis na 8ª temporada, eu acho que mais pra frente ela poderia morrer com mais facilidade pra outras coisas, já até falei aqui, mas se na atualidade pudesse, eu traria, só pelo efeito, saca? O Ezequiel agora, por exemplo, ele terminou The Walking Dead sendo um dos líderes de Commonwealth, então ele tendo essa tigresa do lado aí, ia restaurar o reino, só que agora numa escala muito maior, né? Poderia até colocar uma armadura nela, do tipo, essas coisas, ia ficar muito louco. É viagem de fã. Esse vídeo aqui é total, né? Qual poderia ressuscitar? Mas é muito bom pensar nisso, porque a gente pensa em diferentes possibilidades de como tudo poderia acontecer, e quem sabe, né? Esses que morrem, a gente sabe que eles nunca ressuscitam nas séries, mas alguns entes queridos desses que morreram continuam vivos, então a gente sempre trabalha com possibilidades deles voltarem, fazer uma aparição, uma alucinação. Se você, por exemplo, achar viagem demais a lista de quem você ressuscitaria, faz a lista de quem você gostaria de voltar a ver aparecer, por alucinação de um personagem, pra ser aquela cena legal. Coloca aí, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, não se esqueça de se inscrever no canal, a gente vai estar aqui atualizando tudo sobre esse universo. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!